Bom, dando continuidade à nossa aula de química sobre ligações químicas, e hoje a gente vai falar sobre ligações covalentes, né? Então, o que acontece? Só relembrando aqui, revisando, nas nossas ligações químicas, vamos relembrar por que o átomo faz a ligação química, né? O que acontece? Primeiramente, porque os átomos são pouco reativos, né? Eles são átomos isolados. Eles precisam garantir a estabilidade química. Olhando aqui basicamente na tabela periódica, a gente nota o seguinte, ó. Primeiramente, a gente tem aqui como a família 1A, essa família aqui, toda essa família aqui, ela é dita como a família dos alcalinos. Família 2A, alcalinos terrosos. Depois vem a família do boro, família do carbono, do nitrogênio, calcogênio, que é a família que está situada no oxigênio, 16 ou 6A. Família do flúor, também conhecida como a família dos halogênios, que é essa família aqui, ó, onde está situado o flúor. E os gases nobres. Aqui você tem o número de camadas, ó, representado, né? Portanto, a cada período. E tem as duas séries abaixo aqui, que são as séries do lantanídeos, né? E o actinídeos. Essas duas séries são especiais, são chamadas de elementos de terra rara. Vamos aqui, elementos do bloco S, né? Observe que na distribuição eletrônica aqui, ó, da tabela, tem um elétron no último nível. Aqui também, ó, tem dois elétrons no último nível. Observe que os elementos que são metais de transição, representativo aqui na família entre o 3 e o 12, ele não obedece esse mesmo patamar aqui, ó, comparado a esses elementos. Então, por isso que esses elementos aqui são as famílias que a gente vai estar estudando para fazer as ligações. Aqui são situados metais, né? São metais, ó, tá caracterizado metais alcalinos, outros tipos de metais, e aqui estão em verde aqui, ó. Observe com muita atenção que são os não metais, tá? Então vamos lá. O átomo pode se ligar de diferentes formas. A gente já viu lá na aula anterior que tínhamos a ligação iônica, que era formada entre um metal, que era um positivo, com um elemento negativo, que é o não metal, ou ametal, né? Então vamos aqui. Hoje a gente vai ver a ligação covalente. Só para relembrar a ligação iônica, ela ocorre de que forma? Você tem o Na, que ele está na família 1, ele tem uma representação de mais um elétron que ele vai doar, menos o Cl, né? Então, esse elétron da última camada aqui, que é do átomo de sódio, ele vai doar para o cloro. E o cloro vai adquirir 8 elétrons, e o sódio também vai ter 8 elétrons. Ele vai perder esse elétron aqui, e aqui que tinha 7 vai passar a ter 8. Então, isso é chamado de regra do octeto. 8 elétrons no último nível. Tá? Só para vocês relembrar. E isso daqui também serve para a ligação do tipo covalente. Então, você tem aqui, ó, a eletrosfera, que ele ficou com 8. Ele também ficaram com 8 elétrons. Observa só, na tabela periódica, o que a gente vai estudar são, principalmente na ligação covalente, só é formado pelos não metais, ó. São só esses elementos em verde, ó. Os não metais são os que vai realizar
as ligações do tipo covalente. O que muda quando você faz a ligação? O que faz a ligação é o que acontece, ó, o raio atômico do íon, quando ele realiza a ligação, aqui, quando ele realiza a ligação, você tem um raio maior antes de realizar a ligação. A partir do momento que ele passa a realizar a ligação, o metal, como ele perdeu, isso daqui vai diminuir na ligação iônica e ele vai aumentar para o cloro, porque ele vai ganhar mais um elétron. Ok? Aqui ganha, né? Aqui ganha. Aqui ganhou um elétron. Mais um elétron. E aqui ele perdeu um elétron. Ele doou. Então, ó, o que acontece com o nosso raio? O número atômico ele aumenta, né? E na forma iônica, quando ele perde ou ganha elétron, o que acontece? Esse raio iônico tende a diminuir. Então, quanto mais for o metal, mais ele vai diminuir. Tá vendo? Ó? Aqui está aumentando o quê? Aqui está aumentando, está ficando mais positivo, mais para os lados dos metais, quando a carga é positiva. Então, quando a carga é positiva, há menos elétron. Então, há menos elétron, teoricamente, o raio iônico ele é menor do que o raio atômico. Ó, só para relembrar, comparem esse valor, 190, para 95. Vamos lá, gente. Na nossa ligação do tipo covalente, ela é estabelecida entre dois átomos que são negativos, por assim dizer, que não tem a tendência sempre de receber os elétrons, ok? Então, a ligação covalente é uma ligação do tipo compartilhada, tá? Ela compartilha elétrons. Ou seja, ó, antes da reação, vamos pegar um exemplo simples. O hidrogênio e hidrogênio vai se ligar e vai formar a molécula do H2 no estado gasoso. Ambos você sabe que tem um elétron. E aqui também um elétron. Antes da nossa reação, um átomo de hidrogênio, e após a reação, eles vão compartilhar o mesmo elétron. Compartilhando os meus dois elétrons, agora ele tem a camada de valência. Vamos aqui fazer a distribuição eletrônica. O orbital 1s2 preenchido. Ó. 1s2 preenchido. Então, no sistema de caixinha, ele vai ter quem preenchido? No orbital, ele vai ter isso daqui, 2 elétrons preenchidos. Deixa eu melhorar aqui. Agora, você vai ter aqui, ó, basicamente, um orbital com os 2 elétrons aqui, fechadinho, bonitinho, na nossa caixinha, né? Então, isso daqui, ele vai se assemelhar à mesma coisa do átomo hélio. O hélio, ele tem a distribuição eletrônica 1s2 também. Então, ele vai estar estável comparado a um gás nobre. Tá, uma fórmula representada aqui, basicamente, a estrutura de Lewis, é que você tem dois átomos, né? O H e o HX. E eles vão compartilhar a mesma ligação. Da seguinte forma, essa aqui é uma representação da estrutura de Lewis e uma representação da fórmula estrutural. É isso daqui. Ok? Isso é uma representação da fórmula estrutural. Isso representa uma ligação do tipo covalente.
Vamos lá. Uma ligação covalente também é um compartilhamento, né, de elétron. Compartilhamento que esse traço representa o comportamento do par de elétrons. Vou só corrigir a minha fala. A ligação covalente é um compartilhamento de par de elétrons. Não esqueçam disso. Então aqui você tem o cloro compartilhando um elétron para formar a fórmula molecular Cl2. Ok? Então você tem aqui, ó, os 7 elétrons no último nível de cada átomo de cloro e ambos estão compartilhando um par de elétrons. Ou seja, no oxigênio eles estão compartilhando 2 pares de elétrons. Isso é chamado de uma ligação do tipo simples porque só tem um par. Isso daqui é uma ligação dupla, porque são 2 pares de elétrons sendo compartilhados no átomo de oxigênio. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta do átomo que tem a bolinha fechada. 7, 8. Agora o átomo de oxigênio, ó, 1 de bolinha fechada, ele tem 6 elétrons, mais 2 do elemento que tem X, do oxigênio representado por X. Então você tem a estrutura do O2. A ligação ocorre em átomos diferentes? Sim, a diferença de eletronegatividade. Lembre-se que o oxigênio está lá da família 1A, mas ele é um gás, ele não é o metal. Então ele só tem um elétron, ele não pode perder esse elétron. Então aqui você tem uma diferença de eletronegatividade, que o hidrogênio está fazendo um compartilhamento de elétron com o átomo de cloro. E você tem um par eletrônico aqui, para formar a molécula do ácido clorídrico, que é o HCl. Também temos a representação aqui do nitrogênio. O nitrogênio ele tem 5 elétrons no último nível, então ele precisa compartilhar 3 para adquirir 8 elétrons. Observem, a bolinha fechada, 1, 2, 3, 4, 5, mais 3x do outro átomo de nitrogênio. Então você tem aqui o que eles chamam de ligação tripla, né? Essa ligação tripla. Ok? Agora aqui, ó, 5 mais 3, 8. 5 desse aqui, com 3 desse, 8. 8 elétrons estão sendo compartilhados na última camada. Tá. A ligação, o covalente, o que ela influencia muito? Geralmente, como é uma ligação do tipo fraca, ela ocorre em líquidos e gases, como você observou ali, oxigênio é um gás e nitrogênio é um gás. Por exemplo, nitrogênio é um gás, né? H2 também é um gás. Então, bom ter baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição, porque as ligações são mais fracas, né? E ela ocorre entre ametais e ametais, lembrem da tabela periódica, e o nosso hidrogênio, que está lá na família 1A. Ele é um gás, ele faz ligação covalente. Lembre-se disso. Ou ele recebe um elétron do metal. Vamos aqui, novamente, para a gente relembrar. Nosso hidrogênio está aqui, na família 1A. Ele é um metal, mas ele não vai doar esse um elétron, só o hidrogênio, que ele é o primeiro da tabela. E em verdinho aqui, o nosso não metais, que vai estar sendo realizada a ligação, ok? Vamos lá? Nem caso, o que acontece quando é chamado de ligação do par compartilhado? Raramente é conhecido também como ligação dativa, tá? Ocorre quando esse par de elétrons é compartilhado, e você vai entender o porquê desse par compartilhado. Vamos pegar, por exemplo, a molécula do SO2, né? Se você observar aqui, eu tenho 6 elétrons que está no enxofre, S.
e 6 no oxigênio. Então, ambos poderiam compartilhar esse par aqui, ó. Se ele compartilhar esse par aqui, ele já está estável. Então, a molécula do SO, ela existe, ok? Porém, o nosso oxigênio aqui, e tanto o enxofre, tem algum par livre compartilhado. E ele pode estabilizar essa ligação com apenas um par. Então, ele pode compartilhar aqui, ó, esse par inteiro para o oxigênio, né? Para o nosso oxigênio. Então, você teria basicamente um S dupla O e um par compartilhado. Por que que isso ocorre? Como o nitrogênio tem na última camada NS2 e NP4, né? NP4, o que isso quer dizer? Pegar o nosso sistema de caixinha para a regra de Hunt, lembrando que isso deve ser preenchido como? Primeiro você preenche os elétrons todos para cima, né? Um, dois, três, quatro. Agora aqui, ó, você tem dois elétrons que estão vazios, semi-preenchido, né? Palavra correta. Então ele pode fazer duas ligações aqui, ó, que recebeu do enxofre e está semi-preenchido. Agora é o seguinte, você tem aqui dois pares, tem dois pares aqui, ó, livres, cheio. Então a molécula do SO2 ele pode pegar um par do oxigênio aqui e outro par. Então você pode ter também o SO3, que basicamente é uma dupla O com oxigênio aqui e outro oxigênio aqui, que é quem? Basicamente esse par compartilhado e esse par aqui compartilhado. Tá ok? Então você tem isso daqui, né, que eu estava explicando. E nesse caso aqui, você do SO3, deixa eu só apagar lá em cima, para que você entenda. Você pode ter os dois pares compartilhados, justamente porque você tem aqui, ó, dois pares sempre preenchidos lá. Lembrem do diagrama de Linus-Pauling, tá ok? Não esqueça, aquele diagrama é ultra importante. No caso da molécula do CO, a gente tem aqui dois pares compartilhados, né? E uma ligação do tipo dativo para completar os 4 elétrons. Então você tem 1, 2, 3, 1, 2 sendo compartilhado e um par eletrônico compartilhado e um dativo para estabilizar a molécula do CO. Por isso que a molécula do CO ela existe, né? Como ficaria a estrutura para o H2SO4, que é o nosso ácido sulfúrico? Vamos lá. No nosso caso aqui, o H2SO4 ficaria da seguinte forma. O enxofre está se ligando, né? E o hidrogênio vai se ligar nos elementos que estão com a ligação do tipo dativa, né? Melhorar esse desenho aqui no futuro, mas é isso que vai acontecer. Agora vamos atentar aqui o seguinte, ó. Você tem
no caso aqui, o elemento da família 4A, né? Então, na família 4A, você pode fazer 4 ligações simples, 2 ligações simples e uma dupla, uma ligação simples e uma tripla, ou 2 ligações do tipo dupla. Quando o elemento é da família 5A, você recebe 3 ligações simples, uma ligação dupla e uma simples, uma ligação do tipo tripla, e 3 ligações simples e um especial, que ele tem um par eletrônico. Ok? No oxigênio, ele vai ter 2 pares eletrônicos livres e no cloro 3 pares eletrônicos. O carbono não tem par eletrônico livre, tá? Porque ele sofre hibridização do coisa. O que é isso? O carbono ele é S2, né? 2S2 e aqui NP2. Então ele consegue desemparelhar o que chamamos de desemparelhamento de elétrons. Então o carbono ele faz 4 ligações. E todas as ligações são do tipo simples. Então por isso que não tem um par completado que nem o nitrogênio, que nem o oxigênio ou cloro, né? Vamos lá. Relembrando que os compostos são moleculares para quem faz apenas ligação do tipo covalente. Quando o composto é iônico, ele realiza ligação do tipo iônica. Tá? Essa é a diferença básica. Vamos lá. Nos compostos que realizam ligação covalente, vamos pegar aqui o exemplo do berílio, né? O hidreto de berílio. Ele faz uma ligação compartilhada entre o berílio, justamente porque o nosso hidrogênio não consegue perder esse elétron. E nem o berílio consegue doar esse elétron. Então, ambos fazem uma ligação do tipo compartilhada, né? Porque ele adquire a mesma configuração. O fósforo, do caso aqui, ele realiza 5 ligações, por quê? O fósforo está na família do nitrogênio. Ele vai ter uma caixinha assim, ó, representada assim. Então, ele tem o orbital está preenchido, né? A configuração dele é o NS2 e aqui um NP3, né? 5 elétrons. 1, 2, 3. O que acontece aqui? Esse elétron vai saltar ou ser promovido para outro nível aqui, ó. Então você vai ter aqui a possibilidade de fazer os 5 ligações do tipo simples. Isso é uma exceção à regra do octeto. Isso só ocorre quando o elemento é muito eletronegativo. Eletronegatividade, vocês lembram que o flúor é o elemento mais eletronegativo, depois seguido do cloro. Tá? Então, por fim, hoje a nossa aula, né, finaliza aqui nas ligações covalentes, só relembrando que as ligações são feitas por não metais e não metais e os pares de elétron são compartilhados. Ok? Para finalizar, gente, então, só para relembrar aqui, ó, quando você tem um elemento da família do oxigênio, que você tiver O-2,
Isso significa que ele pode estar se ligando, por exemplo, com o nosso carbono, né? Então, o que a gente pode fazer de fórmula? O carbono é menos 4 e o O é menos 2. Só uma dica boa. Você vai cruzar esses valores e você vai ficar com C2O4. Simplificando isso daqui por 2, você tem a fórmula do CO2. Ok? Quando você vai ligar o nitrogênio com o oxigênio? O nitrogênio é menos 3. Nitrogênio é menos 3. Se liga com o oxigênio. Você vai cruzar os valores. N2O3. Essa é a fórmula final. Lembrando que aqui, ó, na fórmula você tem que escrever o elemento mais eletronegativo à sua direita, que no caso é o oxigênio. Então, uma boa aula. E até a próxima, né? Por hoje encerramos, gente. Um abraço para vocês.